Um abraço todo especial para os assinantes da NET espalhados em toda a cidade de Sorocaba. Nosso melhor, muito obrigado pela companhia, pela audiência. Está começando aqui pelo 16 da NET mais uma edição do nosso painel familiar. Programa que a gente desenvolve aqui com todo o apoio, né? Na verdade é uma realização da Catedral Metropolitana de Sorocaba, que tem como pároco responsável o Padre Tadeu Rocha Moraes. O horário oficial dos programas sempre aos domingos, sempre a partir das 10 horas, mas tem os chamados horários alternativos, são horários proporcionados pela NET, e independente do horário que vocês nos acompanhem, é evidente que fica aqui um agradecimento assim de coração todo especial. Tem um site, e este site é disponibilizado pela própria NET, www.net.tv.br/mídia. Através desse site, entra lá em programação, cidade de Sorocaba, dá para se saber exatamente em que momento os programas são reprisados. Hoje, a gente está recebendo com muito carinho Cíntia de Almeida e já deu para perceber que a gente não vai falar de embargos infringentes aqui. Até porque é um assunto vencido, foi durante o transcorrer da semana, causou uma polêmica danada, mas não é isso que a gente vai abordar com a nossa querida Cíntia. A gente vai falar do Sim Mulher e esse trabalho fantástico que é desenvolvido por essa entidade, há quase 15, 16 anos, enfim, né? E que tem uma credibilidade muito grande junto à comunidade sorocabana. E Padre Tadeu Rocha Moraes está aqui conosco. Quer falar dos embargos ou não, Padre Tadeu? Bom dia, bom tê-lo conosco aqui. Tá tudo bem? Bom dia, Cíntia. Bom dia, bem-vinda. Dos nossos telespectadores, bom dia. Deixa lá os embargos, né, por conta dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles acho que agiram de uma maneira muito técnica, se eles são admitidos, a ampla defesa, nós somos advogados, né, embora eu pessoalmente não exerça, mas acho que a ampla defesa deve sempre ser garantida a todos aqueles que são acusados de algum delito, de algum crime. Portanto, penso que eles agiram de maneira muito técnica. Espero que tenha sido só isso. Nada além disso. Coisa de regimento interno. Pelo menos foi dessa forma que o ministro Celso de Mello, né, se justificou. Que bom tê-la conosco aqui. Tudo bem, Cíntia? Obrigada, Moreto. Bom dia, Padre Tadeu, meu querido amigo de muitos anos. Obrigada. Uma honra estar aqui com você. A honra é toda nossa. Por falar em regime interno, sim, tem muitos ou não? Tem, com certeza. Precisa ter, né? Precisa ter regras, regimento, ações estatutárias, né, que norteiam todas as ações da instituição que você acertou, 16 anos. Agora um detalhe, o SIM existe por conta de uma lei municipal. Exato. Em 1992, nós tivemos em Sorocaba a sanção de uma lei que criava a Casa que Abriga Mulheres. Sorocaba é pioneira em muitas ações. Foi a primeira cidade do interior paulista a ter o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e a Delegacia da Mulher. O Conselho Municipal são pessoas da sociedade que sugerem para o prefeito ações voltadas para as mulheres e seus filhos, Sim. em todas as áreas de atuação. Violência, saúde, trabalho, educação e direito à creche. Então, desde aquela ocasião, nós viemos sugerindo ações e políticas públicas a serem implementadas no governo em Sorocaba. Padre Tadeu, imagino que essas entidades, tomadas de uma responsabilidade enorme, quando iniciam um trabalho, elas não têm a noção exata do quanto isso vai evoluindo, progredindo, né? No caso do SIM, e assim a gente vai falar muito a respeito disso, quer dizer, atingiu um momento agora que ou vocês mantêm a estrutura e até melhoram, ou vai chegar um ponto que não tem como dar a chamada assistência, o chamado acolhimento. Como é que a igreja vê isso, Padre Tadeu? Olha, acho que tudo na vida sempre tem... Nós somos assim, um embrião, algo muito pequenino que vai crescendo, até ter sua maturidade. E com o tempo, ela até mesmo pode ser que essas coisas ganhem caminhos novos, ganhem novas formas, novos dinamismos, porque a vida sempre exige esta renovação. Eu acho muito positivo que o SIM tenha crescido, como lembrou a Cíntia, em 92 o prefeito era o atual prefeito, que estava terminando o seu primeiro mandato. E então sancionou esta lei que criou uma casa que abrigava mulheres em situação de risco, né? Talvez nem se usasse muito essas expressões naquele momento,
Mas acho que hoje ele ganha dimensão nova, no decorrer dos seus 16 anos, quanta coisa cresceu, quanta coisa mudou, quanta coisa melhorou. Alguns erros foram cometidos, e algumas coisas não puderam ser feitas. Coisa normal da vida, mas acho que o crescimento é sempre muito positivo. Não tenha dúvida. Assim, eu fico pensando assim, em termos de trabalhos especializados, é evidente que você precisa de uma equipe capacitada. Multiprofissional, é bem por aí. Assistência social, psicológica, jurídica, as ações todas desenvolvidas, né? Como é que se cria essa estrutura, como é que se banca essa estrutura, e depois a gente vai entrar na questão dos casos assim mais rotineiros para vocês. Então, lá ainda em 1995, quando as mulheres iam para a delegacia da mulher e de lá saíam com a notificação para o agressor, ela notificava o agressor. Então, aí que haviam as agressões físicas e até mortes. De 95 para 96, na nossa cidade, nós tivemos 11 assassinatos dentro do lar conjugal. Ou seja, as paredes que abrigam o amor estavam abrigando o agressor, né? Dá até uma troca, né? Rima até. E aí, nós do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a sociedade civil criou o terceiro setor, que foi o Sim Mulher. Já estava bem na época, estava muito em voga a questão da participação do terceiro setor nos governos, né? E nós criamos o Sim Mulher. De lá para cá, como disse o padre Tadeu, nós aprendemos muito, a maturidade exigiu, os contratempos. A nossa instituição é específica para atender os problemas de violência doméstica, ou seja, relações intrafamiliares conflituosas com risco de morte. Se a mulher e a ela cabe a denúncia e os filhos estão em risco, a autoridade policial encaminha para a Casa-Abrigo, o Centro de Referência da Mulher, que hoje Sorocaba também tem, encaminha para a Casa-Abrigo. E lá tem que ter uma estrutura muito forte, porque nós oferecemos moradia provisória. As pessoas moram lá dentro, recebem todo tipo de alimentação, as questões higiênicas, a questão psicológica diária tem que ser contemplada, porque a pessoa tem os sonhos destruídos. E também a mulher tem que dizer para o mundo, né? Lá para a vida privada, ela tem que pôr a público, dizer que o companheiro que ela escolheu não é bom o suficiente. Então ela tem muita vergonha, e os filhos também, que amam o pai e amam a mãe, vivem numa situação dolorosa. Vergonha e eventualmente receio Muito de uma possível represália. É o medo. Muito medo por questões tradicionais de educação e questões familiares. Casou, tem que aguentar. Sim. Ruim com ele, pior sem ele. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. São questões que a gente até ri, mas seríssimas, que movem as pessoas e determinam que as mulheres continuem naquele ciclo da violência, que são comportamentos indesejados, ao invés de procurar ajuda com o CREAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, do seu bairro, ela introjeta, e os filhos são as maiores vítimas, que continuam vivendo e perpetuando e reproduzindo os comportamentos violentos. Quando você fala filhos, os filhos também têm esta assistência por parte do centro. Os filhos vão com as mães. Muitas vezes nós temos 2 famílias e 20 pessoas. Cada mãe tem 9 filhos e mais as 2 mães são 20 pessoas. É complicado. Para alimentar, dormir, atender a parte médica. Então é toda uma estrutura que a prefeitura diz que nós extrapolamos as nossas ações, porque a gente dá uma assistência integral. Se nós formos pela via normal, pedir para a Secretaria de Saúde atender, pedir para a Secretaria de Educação interceder, é muito complicado. Então, o SIM vai até a escola, fala com a direção, o SIM vai até a Unidade Básica de Saúde, leva para ser assistida a mulher, né? Então, nós temos uma ação muito complexa. A nossa atenção é de uma complexidade altíssima. Tadeu, essa mulher que está sendo violentada moralmente, fisicamente, sexualmente, porque tem situação dessa, a gente sabe que tem, e o SIM trabalha com isso também, dificilmente ela vai para uma delegacia, só numa última circunstância, mas eventualmente ela está diante do padre. E aí, Tadeu?
Qual é a orientação? Que procure um desses órgãos, é isso? É muito comum elas virem até a gente, porque acabam vendo em nós padres, né, a confiança, felizmente. Nós somos, já falamos várias vezes aqui, não é, Moreno? Nós padres somos, por vezes, sem sermos charlatães, mas nós somos um pouquinho psicólogo gratuito, tá? Mas nós temos que saber distinguir até onde vai a nossa possibilidade e até onde não vai. Então, diante dessas situações, eu mesmo já orientei, não sei o que aconteceu, não sei como que a pessoa procedeu, Sim. mas inúmeras vezes eu já disse, da delegacia da mulher, já encaminhei para o SIM, eu no sentido de apoio, porque é inadmissível a situação de violência, seja ela qual for, ela é sempre inaceitável. Sim. E ninguém deve aceitar esse tipo de reação. Perfeito. Sentir essa mulher vitimada, obviamente que ela não pode e não está indo para o SIM. Ela necessariamente tem que ser encaminhada. É sigiloso, ela tem que ser encaminhada. Pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, bombeiro, todos os órgãos com esses 16 anos já conhecem o nosso trabalho, nosso endereço é sigiloso, mas quem tem que encaminhar, evidentemente, que conhece. Aí que tá, então chega jovem, adolescente, mulheres mais experientes, solteiras, casadas, enfim, de todo tipo. Esse primeiro acolhimento, essa filtragem, enfim, de que forma vocês fazem o diagnóstico, de que maneira vocês começam a agir com essas pessoas? Nós acolhemos a família e ela tem 3 dias para se acalmar, dormir, porque ela tem seus sonhos destruídos. Primeiro ponto é esse. Primeiro ponto é esse. A gente vai cuidar dela, fazer com que ela olhe para ela. Na Casa Abrigo nós temos funcionário que cozinha, que limpa. Sim. Então nós oferecemos toda a acolhida muito interessante, importante nesse momento. E deixamos claro que ela não vai se preocupar em fazer a comida, em limpar o ambiente ou em pagar aluguel, que aquele serviço é absolutamente gratuito. Então, nós vamos ouvir a história dela quando ela tiver disponibilidade, ouvir a família dela, sem que ela saiba, né? O serviço social sai do Centro de Integração da Mulher e vai até a família. Os vizinhos, nós ouvimos os vizinhos, para verificar a veracidade dos fatos e montar o grande mosaico daquela história, né? O grande quebra-cabeça. E ela tendo a assistência psicológica diária, se ela quiser, né, a gente não obriga, ela tem que querer ajuda. Muitas vezes ela quer voltar para aquela casa onde ela viveu, onde ela foi agredida e para aquele companheiro. Então nós não podemos obstaculizar, nós temos que incentivá-la, elevar a autoestima e permitir que ela seja reconduzida. Nesse momento, quando ela deixa a casa-abrigo, o serviço social volta a visitá-la durante 3 vezes consecutivas, em momentos que ela não sabe, em momentos que ela não espera. É um acompanhamento velado. É um acompanhamento, é o pós-desligamento que nós chamamos. Ela não sabe disso. Em todas as situações, ela não espera. Ela vai ser surpreendida. Em todos os casos de retorno para este lar, ou de recondução para um outro lar, ou se ela é de outro estado, nós também conseguimos mandá-la para a família de origem. Digamos, ela veio de Minas Gerais, está em Sorocaba com um companheiro, ela é agredida e quer voltar para Minas. Então, numa relação de ajuda com outras instituições, nós conseguimos recambiá-la para o estado de origem.